bem, meus amados irmãos e amigos, diz a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 ao versículo 20. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos ao Senhor, não somente aos bons e humanos, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui está um trecho da palavra do Senhor que chama, portanto, a nossa atenção. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. É o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Nós podemos observar uma verdade prática em nossa vida, é que estamos sendo transformados segundo a imagem de Cristo. Temos, portanto, o dever de demonstrar ao mundo a realidade desta operação do Espírito em nossas vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, queridos irmãos e amigos, observando a palavra, podemos perguntar: que tipo de relacionamento deve ter o crente com a sociedade? Deverá isolar-se totalmente do mundo a fim de manter-se afastado das más influências, ou aproximar-se dele para transformá-lo com o poder do Evangelho de Cristo? Glória a Deus. Então façam, portanto, essa reflexão. O cristão, uma pessoa abençoada. O homem que é chamado cristão tem que estar sempre pronto para servir a Deus. Então nós vamos observar aqui o cristão e o próximo. Exemplos para o mundo é o cristão. Faz-se necessário lembrar da oração sacerdotal de Jesus Cristo, quando disse: não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. A missão dos discípulos de Cristo é ser sal da terra e luz do mundo. Isso exige ter contato com o mundo e não tremer diante dele ou fugir. Cristo não orou para que seus discípulos fossem tirados do mundo, mas sim preservados do mal que há no mundo. Todo crente deve influenciar a sociedade a praticar o bem com o testemunho de sua própria vida, tendo sempre o cuidado de manter-se afastado das concupiscências carnais. O modo de viver de um cristão tanto pode exaltar como denegrir. As boas obras nos mostra para o cristão, a palavra de Deus, fazer o bem,
significa viver conforme os ditames da palavra do Senhor, os quais elas expressam a sua vontade. A vida cristã, ela genuína, deve ser vivida de tal forma que, ao observá-la, as pessoas se sintam motivadas a glorificar ao Senhor. A liberdade cristã, o exercício da liberdade cristã, não é simples e fácil, como muitos eles imaginam. Mas desta epístola, essa palavra que nós fizemos da leitura, outros livros também da Bíblia tratam, portanto, glória a Deus, do assunto com detalhes como Gálatas, Romanos, 1 Coríntios e outros. O versículo 16 nos ensina que a liberdade cristã nunca deve ser usada para encobrir atos maliciosos se a liberdade for usada para o mal. Deixa de ser liberdade para ser escravidão espiritual. Nós aceitamos a Cristo para viver uma verdade, a verdade da palavra do Senhor. Então, a conduta e o comportamento, considerando como o uso da liberdade cristã, não é outra coisa senão anarquia na igreja. Que é o temor do Senhor, os ensinos da palavra de Deus, a direção e o poder do Espírito Santo em nossas vidas, que nos levam ao correto uso da autêntica liberdade cristã. Em suma, ao autocontrole, ele, impelido pelo Espírito, é a única base duradoura para a liberdade. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, disse Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 18. O homem inteiramente controlado por Deus, ele é verdadeiramente livre. Não significa fazer o que queremos para satisfazer a vontade da nossa natureza humana. É liberdade em Cristo para fazer o que devemos, glória a Deus, segundo a vontade do Senhor, conforme Lucas 14:33. O cristão e as vidas no altar de Deus. O cristão deve ser um instrumento que conduza por sua vida o testemunho. Outros ao reconhecimento da ação de Deus nas pessoas e no mundo, de forma que possam se chegar a Deus e glorificá-lo. Aleluia. O padrão que nós temos que ter da palavra de Deus nos traz como base esta palavra. E aí sim, a atitude do Senhor, o patrão ou chefe cristão deve saber que tudo que ele diz ou faz ao seu subordinado deve ser dito ou feito, lembrando-se de que ele, o patrão, entre aspas, tem um Senhor nos céus, a saber, Jesus Cristo. A ele deve esse patrão ou chefe prestar contas, inclusive quanto à maneira com que ele tratou seus subordinados. Há patrões e chefes que se dizem crentes e reduzem seus subalternos a pouco mais que escravos, eles exigindo trabalho longo e árduo em troca de um salário insignificante, simplesmente por gozarem de posição social privilegiada. Para Deus, tanto o servo quanto o Senhor estão no mesmo nível, pois para ele não há acepção de pessoas. Então você que é patrão, cuide do seu trabalhador, do seu amigo, não tenha ele como um escravo, mas deixe de trabalhar como se fosse um verdadeiro irmão, tá bom? Porque na verdade todos nós somos irmãos. Então diz a palavra do Senhor, o cristão tem que estar prestes, com bom entendimento e prestes a aplicar a palavra, como sal da terra, como luz do mundo. Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. No entanto, meus queridos radioouvintes, amigos, esta palavra, como ela é verdadeira, é maravilhosa, é a palavra de Deus, nós temos que estar submissos à vontade do Senhor que fez os céus e a terra. Continue adorando ao Senhor com entendimento, com respeito, amando o próximo,
nada de humilhação, nada de exaltação sobre aquela pessoa, mas sempre adorando ao Senhor em espírito e em verdade, sabendo que vivemos todos na presença de um Deus que em breve há de nos julgar. Como diz a palavra, Ele vai julgar os vivos e os mortos, tá bom? Nós chegamos ao final aqui de nossa meditação. Oremos para que Deus nos dê graça. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, nesse momento levantamos a nossa voz ao Teu trono, pedindo, meu Pai, que o Senhor venha abençoar todos nós, os cristãos, para que possamos dar bom testemunho, como diz a palavra, nos portando de modo que não possamos dar escândalo nem a ninguém, meu Pai, mas todos nós, aleluia, sendo transformados segundo a imagem de nosso Pai Celestial, teremos, portanto, o dever de demonstrar ao mundo a realidade desta operação do Teu Espírito em nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, no nome de Jesus, eu te agradeço desde agora e para sempre. Amém.